As Sufragistas, filme de 2015, dirigido por Sarah Graven, é um filme que trata dos primórdios do movimento feminista. Nesse vídeo aqui eu vou falar do contexto histórico do filme e de alguns aspectos político-ideológicos. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Se você está vendo esse vídeo aqui, deve ser porque você curte relacionar cinema com questões sociais. Então eu acho que o Cineolho é o seu canal. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade do canal e além disso me ajudar bastante, beleza? Muito obrigado. E antes de começar, eu quero agradecer muito a minha amiga Giovanna Marcelino. Ela faz doutorado em Sociologia na USP e ela pesquisa bastante sobre a questão do feminismo. Escreveu vários artigos excelentes que eu usei como base para fazer esse vídeo aqui. Inclusive um que chama justamente As Sufragistas e a Primeira Onda do Feminismo. Tá? Então eu vou linkar todos esses artigos da Giovanna aqui nos comentários e na descrição. Então, valeu, Gi. Bom, então, bora para a sinopse. O filme conta a história de Maud Watts, que é uma trabalhadora do final do século XIX, começo do século XX, na Inglaterra, que sofre com a opressão no trabalho, sofre assédio sexual, uma jornada de trabalho extenuante. E num dado momento ela conhece mulheres que se mobilizam pelos direitos das mulheres, especialmente pelo direito ao voto, são as sufragistas. Daí o filme conta a história do envolvimento dessa trabalhadora com esse movimento. Beleza? Bom, então primeiro eu vou falar um pouco do contexto histórico em que se passa o filme, ali entre o final do século XIX e o começo do século XX na Europa. Nesse momento, a Europa está vivendo os resultados da chamada dupla revolução, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. É um momento em que as pessoas comuns, os trabalhadores, estão adquirindo uma série de novos direitos civis. Por exemplo, o direito de ser reconhecido como livre e igual, o direito à propriedade e o direito ao voto. Então, basicamente, o movimento feminista surge com a intenção de estender esses direitos civis que já tinham sido conquistados pelos homens até as mulheres. Então, por exemplo, uma figura marcante nesse princípio do feminismo é a Olympe de Gouges, que escreveu a Declaração Universal dos Direitos da Mulher, que basicamente ela pegava a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que tinha sido escrito como resultado da Revolução Francesa, e dizia ali que aqueles mesmos direitos deveriam ser estendidos às mulheres. Então as mulheres nessa época lutavam por esses direitos civis básicos, então direito à educação, direito a ter a guarda dos filhos, o direito ao divórcio. E a reivindicação do direito ao voto era algo que organizava essas mulheres, que unificava esse movimento. Isso é uma coisa muito importante para um movimento social, um movimento político, que ele não se disperse em muitas pautas, né, ou que ele tenha pautas muito abstratas demais. É importante para que ele tenha consequência política, que ele tenha uma pauta que seja bastante concreta, que permita reunir outras pautas que também são importantes para esse movimento. Então essas mulheres entendiam que reivindicando o direito ao voto universal, elas encontrariam uma ferramenta que permitiria acessar esses outros direitos pelos quais elas também lutavam. Uma feminista dessa época, chamada Clara Zetkin, oferece uma explicação interessante sobre o porquê que cada classe social teria aderido ao movimento sufragista. Então, no caso das mulheres burguesas, por exemplo, elas não tinham obrigação de realizar trabalho doméstico, elas eram, obviamente, muito menos exploradas, elas tinham parte dos privilégios de classe por serem burguesas, mas não completamente, porque elas não tinham direito, por exemplo, à propriedade privada livre, né? Quem controlava a propriedade geralmente era o marido ou o pai. Então, essas mulheres fazem uma luta que é parecida com a que a própria burguesia fez contra a aristocracia, contra a nobreza, ou seja, uma luta para poder ter direito pleno à propriedade privada e poder se realizar plenamente como ser humano. Já as mulheres de classe média lutavam para poder ter direito a uma educação formal superior e assim poder disputar os melhores empregos da sociedade. Por que isso? Porque basicamente o grande medo da classe média é tornar-se classe trabalhadora, o pobre, né? Então essas mulheres, tendo uma educação formal e podendo ter empregos de melhor remuneração, poderiam ascender socialmente, né, e se afastar da condição de pobreza. Já as mulheres da classe trabalhadora basicamente lutavam contra a superexploração. Superexploração dentro das fábricas, porque a jornada de trabalho das mulheres muitas vezes era até maior, ou então elas trabalhavam em trabalhos mais desgastantes, mais perigosos e sempre recebendo menos, e além disso, sujeitas ao assédio moral e assédio sexual.
Porque você imagina, se isso já é uma prática recorrente hoje em dia, imagina ali, final do século XIX, começo do século XX, o quanto o assédio sexual devia ser algo extremamente comum. E além disso, essas mulheres tinham também o trabalho dentro de casa, certo? O trabalho com a casa, cuidado dos filhos, etc. Então era realmente a dupla jornada de trabalho. Portanto, na leitura da Clara Zetkin, todas as mulheres de todas as classes se envolveram no movimento feminista, mas as mulheres da classe trabalhadora se envolveram por uma necessidade vital, uma necessidade realmente muito urgente, né, de sobrevivência. E além disso, a luta dessas mulheres da classe trabalhadora não era só contra o machismo, mas na verdade contra o regime social como um todo, porque de certa forma elas estão lutando também contra a própria exploração capitalista. Muito bem, e o que eu acho muito interessante do As Sufragistas é que cada uma dessas classes sociais está representada por uma personagem. Então a Maud, né, que é a protagonista, ela é contra a exploração que ela sofre na fábrica, contra a exploração que ela sofre dentro do ambiente doméstico, ela é contra o assédio sexual, ela luta para não ser alienada dos seus filhos. A Edith era uma mulher que queria ter cursado medicina, não pôde cursar, mas agora realiza a profissão de farmacêutica. Puta, como lê o nome dessa mulher? Não faço a menor ideia. Alice Houghton. Já a Alice Houghton é uma burguesa. E tem um dado momento do filme em que mostra o quanto ela não consegue usar livremente a propriedade dela porque está sob controle do marido. It's my money. It's my money. You're my wife. You'll act like a wife. Mas olha só, ainda que as três classes estejam representadas por personagens no filme, há uma diferença muito grande de destaque em relação a elas. A Alice, que é a burguesa, ela quase não aparece, um personagem assim bastante coadjuvante. Já a Edith, ela é coadjuvante, mas ela já tem uma participação um pouquinho mais importante. Mas a protagonista da história de fato é a mulher trabalhadora. Ou seja, daí a gente consegue perceber um certo posicionamento político da diretora em ter escolhido colocar como protagonista da luta feminista a trabalhadora. Isso se conecta muito com uma certa tendência do movimento feminista que vem se fortalecendo bastante nos últimos anos e que em 2015, que foi quando esse filme foi feito, estava num momento de muita reflexão, de realmente querer colocar o seu posicionamento publicamente. Bom, e que tendência do feminismo é essa? É uma tendência que busca reconectar as pontas das várias lutas contra as opressões sociais, dentre elas o feminismo, na busca de uma luta que seja antissistêmica, né? Que seja contra o sistema capitalista como um todo. Essa tendência é defendida tanto por intelectuais como Cynthia Russa e Nancy Fraser, quanto também por movimentos políticos que expressaram essa opinião. É o tal do feminismo dos 99%, né? Que se expressou, por exemplo, nas greves das mulheres, nos protestos contra o Donald Trump, quando ele foi eleito lá nos Estados Unidos, o movimento Ele Não, né? Que surgiu aqui no Brasil, quando o Bolsonaro foi eleito. Então, via de regra, é essa visão do feminismo como participante dos movimentos centrais da política e muitas vezes participante de um movimento geral da classe trabalhadora. Mas essa não é a única visão do movimento feminista que tem se fortalecido nos últimos anos. A gente tem assistido também a um fortalecimento muito grande do feminismo liberal, que seria uma visão mais individualista, né, muito marcada pela ideia de meritocracia. Então seria meio que mostrar as mulheres como igualmente capazes e aí você batalhar para que a mulher consiga, por dentro dos caminhos do regime social e econômico, atingir uma posição de poder, uma posição de prestígio. É uma tendência que muitas conhecem como o feminismo lean in, né? O feminismo do faça você mesma, que é o título de um livro de uma autora do feminismo liberal, e é uma tendência que a gente vê muito expresso, por exemplo, em propagandas, né, de cosméticos e coisas desse tipo, que tentam trazer essa ideia de empoderamento feminino para dentro das suas marcas. Muito bem, e será que essa segunda visão também pode estar expressa no As Sufragistas? Bom, o filme de fato tem alguns aspectos que a gente poderia identificar com o pensamento liberal. Porque no filme a gente vê uma solidariedade de mulheres de diferentes classes sociais lutando por um objetivo único. Além disso, as mulheres trabalhadoras que a gente vê ali no filme, elas são dirigidas por uma mulher de classe média, que é a Edith. Então será que essa ideia de solidariedade entre as mulheres de diferentes classes não está justamente no oposto da ideia de antagonismos de classe desse feminismo mais revolucionário? Eu acho que a resposta para a pergunta de se esse filme é mais radical ou mais liberal está na própria forma do filme. O filme usa muito uma textura granulada e uma paleta de cores mais dessaturadas, ou seja, as cores mais acinzentadas.
E principalmente nas cenas nas fábricas, os ambientes são muito claustrofóbicos, são muito apertados. Em todos os planos, os personagens estão meio que comprimidos por alguma coisa. E além disso, tem sempre aquela fumaça, aquela ideia meio de poluição. Esse desconforto que o filme passa é reforçado pela câmera tremida e pelos cortes rápidos, que acontecem principalmente nas cenas que retratam um assédio ou algo assim. Ou seja, além da trabalhadora ter mais tempo de tela, ser a protagonista da história, ser a pessoa que tem densidade dramática, né, que a gente vê os dramas profundos que ela vive, é o sofrimento dela que aparece como a causa de fundo do movimento. Porque a gente não chega a ver a classe média sofrer exatamente. A classe média, principalmente a personagem da Meryl Streep, que é a Emmeline Pankhurst, é apresentada como uma líder, mas ela não importa tanto na história. No fundo, ela não é tão importante, tão líder assim, quanto o que as personagens dizem que ela é. Então é como se o filme estivesse dizendo, oficialmente, as líderes eram as mulheres da classe média, mas esse foi um movimento das mulheres trabalhadoras. Você acha que ficou clara essa ideia? Da forma do filme e tudo? Sim. Ficou? Eu só não sei se eu concordo com essa última frase. Mas tudo bem. Não concorda por quê? Se essa é a impressão que fica no final. Mesmo com tudo isso que você falou. Não, eu entendo essa construção, tipo, tô refletindo sobre isso agora, mas quando eu terminei de assistir o filme eu fiquei assim, não acredito que, tipo, quem tá se fudendo é ela, quem não sei o quê, e aí, tipo, mas de fato foi isso, né? Mas pode ser até meio que uma crítica, né? Uma dura realidade, quer dizer, no fim quem mais se ferrou, pelo menos pelo movimento sufragista, não aparece como uma figura pública, não aparece como a direção do processo. E aí o próprio filme estaria fazendo a justiça, tipo, não, vamos mostrar essas mulheres, tá ligado? Que de fato construíram o movimento. Porque também, eu acho que teria outros recursos narrativos que daria pra usar pra falar assim, pra mostrar a liderança mais distante, entendeu? Tipo, a confabulação, a organização ali na coisa, e lá uma voz de fundo. Não é isso, tipo, no filme mostra, de fato elas são as líderes, tipo, as outras ficam ali batendo palma. Tipo, enfim, não sei. Mas eu assisti esse filme faz muito tempo. Então não sei, vamos refletir sobre isso daí. Não, gostei, ficou aí essa polêmica. Vamos pensar sobre isso. Mila discorda. Ok. Mas eu acho também que o que esse filme tem de liberal é muito em função do objeto que ele resolveu retratar. Porque, em linhas gerais, esse movimento sufragista dessa época da Europa, naquele momento, de fato foi bastante influenciado pelo liberalismo. Ao contrário do que muitos pensam, não foi o único movimento, né? Tanto é que a Clara Zetkin, por exemplo, que eu citei anteriormente, é marxista, né? O movimento marxista teve muita importância nesses primeiros anos. Depois, uma das maiores conquistas para as mulheres da época foi a Revolução Russa, que tornou, por exemplo, o divórcio algo possível, né, que legalizou o aborto pela primeira vez na história, então legalizou a homossexualidade. Então, assim, foi uma grande conquista para as mulheres do mundo, foi a Revolução Russa. Mas quando a gente está falando de movimento sufragista na Inglaterra, nesse período específico, é fato que o liberalismo realmente exerceu uma influência muito grande. Mas então, apesar desse objeto real, que é o movimento sufragista, ter esses traços liberais, a diretora, com o olhar dela, com as opções de direção dela, imprimiu uma visão de que, na verdade, esse teria sido um movimento da classe trabalhadora, ou seja, teria sido um movimento que, mesmo com esses traços liberais, teria um pano de fundo de classe, teria uma inspiração de classe muito importante. They are the feet of those that shall follow you. Então, de maneira geral, eu acho que esse é um filme bastante didático, aquele tipo de filme que quer estabelecer uma tese de uma forma bem inequívoca, de uma forma bem direta, sem muita margem para várias interpretações ou dubiedades. Então, como acontece com muitos filmes que têm essa proposta, eu acho que ele acabou sendo um pouco convencional demais. Não tem nenhum tipo de inovação estética, nenhuma vontade assim de inovar, de trazer algo diferente ou de trazer uma marca de direção que seja realmente muito única, muito exclusiva. Então, por conta disso, eu acho que ele é um filme que é muito mais memorável pela temática dele do que pela estética dele. Eu mesmo estou fazendo esse vídeo aqui, não pelo grande marco que esse filme foi na minha vida de cinéfilo, do ponto de vista estético, do ponto de vista sensorial, mas porque eu me lembro que esse era um filme que tratava da questão feminista de uma forma interessante e eu então queria falar disso aqui no meu canal. Mas eu acho que é um bom filme, principalmente se a gente considerar que esse era o propósito dele. Não era um propósito de ser um filme de vanguarda ou algo do tipo,
mas era de apresentar uma opinião política de uma forma bem direta. E realizou isso. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Muito obrigado, Gi, que não só escreveu esses textos que eu usei de referência, mas também pelas conversas que a gente teve sobre esses assuntos várias vezes. Lembrando que os textos dela e outras fontes que eu usei estão aqui na descrição e nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de apertar o joinha aqui embaixo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam o Cineolho. E se você curte o Cineolho, considere também tornar-se um apoiador no Apoia-se, apoia.se/Cineolho, porque dessa forma você ajuda a gente a continuar com esse canal aqui, beleza? Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.